Deus é um Deus de muitas manifestações. Dentre estas muitas manifestações, vêm os seus títulos, os seus nomes, para tentar denominar o poder, a divindade do eterno Deus Todo-Poderoso. Dentre vários nomes que a Bíblia vai falar que Deus possui, está um nome bem curioso e interessante que desde a antiguidade ele é chamado, desde a época dos patriarcas. Os patriarcas, os antigos patriarcas semíticos, denominavam Deus por este nome e outros nomes também. Este nome é Shaddai. Afinal de contas, o que significa realmente Shaddai ou El Shaddai? Fiquem com mais este conteúdo do canal aqui. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, Deus se apresenta com diferentes nomes em diferentes contextos, diferentes de vários livros aí diferentes. E muitos destes nomes, muitas das vezes, vão denotar o caráter aí e personalidade de Deus com o povo, com o amor que ele tem pelo povo, com a sua ira, com o seu poder, com a sua excelência e com a sua santidade. Dentre estes nomes está o curioso nome El Shaddai ou simplesmente Shaddai. Deus ele é chamado de Shaddai desde a época de Abraão, até porque Abraão o conhecia e o chamava pelo termo ou nome Shaddai. Além disso, outros patriarcas e antigos homens de Deus na antiguidade também chamavam Deus de Shaddai. Este termo ele está na equivalência da antiguidade do termo mais antigo para Deus, que seria o termo El, ou Il, ou Elohim. O termo Shaddai ou El Shaddai é convencionalmente traduzido como Deus Todo-Poderoso. Em latim, Dei Omnipotens. Em árabe, Allah Azawajal. E o seu significado original não é exatamente este, Deus Todo-Poderoso, até porque a tradução de El como Deus, ou Senhor na língua ugarítica, cananita, fenícia, direta, vai dizer que El aí é o Deus supremo aí dos israelitas, mas também é o Deus supremo da antiga religião cananeia e também mesopotâmica. O significado literal de Shaddai, no entanto, é basicamente outro significado que vem de uma língua muito mais antiga, até porque Shaddai foi primeiramente pronunciado por Abraão. A primeira aparição de El Shaddai é a aparição de Gênesis capítulo 17, quando Deus se manifesta e se mostra para Abraão. A forma da frase El Shaddai se encaixa no padrão dos nomes divinos no Antigo Oriente Próximo, exatamente como é o caso dos nomes El Olam, El Elyon ou El Betel, como El Shaddai. Pode transmitir aí relações semânticas diferentes entre as duas palavras e entre elas. A divindade de um lugar chamado Shaddai, uma divindade que possui a qualidade de Shaddai e uma divindade que também é conhecida pelo nome Shaddai. Mas afinal de contas, qual seria o significado de Shaddai ou El Shaddai? De acordo com Ernest Knauf, El Shaddai significa Deus do deserto e originalmente não teria um D dobrado. Ele argumenta que é uma palavra emprestada aí do antigo fenício, onde a palavra tinha um som de CH, né, para o hebraico da Judéia e, portanto, do hebraico bíblico, onde teria sido Shaddai, com o Shin. Nesta teoria ou interpretação, a palavra está relacionada com a palavra Shadeh, que significa o campo, um campo não cultivado, ou área de caça, com a distinção entre os animais do campo e o gado. Ele aponta que o nome é encontrado em inscrições talmúdicas como Ishdi, em um nome pessoal Shaddai Ami, usado no Egito desde o final da Idade do Bronze até os tempos aquemênidas, e até mesmo no nome púnico Bedshadi, servo de Shadi ou Shaddá. A visão mais ampla a respeito aí de Shaddai
da época de Abraão, até porque Shaddai foi utilizado e falado pela primeira vez ou manifestado a Abraão em Aram. Esta visão ela é mais ampla e muito mais interessante e curiosa, até porque Shaddai seria, no caso, uma derivação de um tronco semítico bem mais antigo, que aparece na língua acadiana ou assírio-babilônico. Lembremos que Abraão ele saiu de Ur dos caldeus e foi ali para a terra de Aram. E ali em Aram ele falava o aramaico antigo, mas era nativo, na verdade, da língua acadiana do assírio-babilônico e falava também, ali no caso, a língua aramaica. Na etimologia linguística da origem e do significado da palavra Shaddai, que foi usada em Gênesis capítulo 17, quando Deus se manifestou e se mostrou para Abraão, na verdade, a palavra que é dita ali, no caso na época ou na ocasião ali para Abraão, para chamar a sua atenção, quando Deus o chama, ele o chama na língua acadiana, e ele o chama e se designa como El Shadu, ou Ilum Shadu, que significa o Deus da montanha. Portanto, Shaddai vem aí da origem Shadu, que significa montanha. E sim, El Shaddai significa, na verdade, originalmente, o Deus da montanha, ou o Deus das montanhas. Shaddau ou Shadu é o morador da montanha, um dos nomes aí que foi dado a Deus. E também não é muito dito isso que eu vou falar para todos vocês, mas no Oriente Médio esta visão aí de Deus habitando na montanha ou acima da montanha sagrada é um conceito muito comum aí na visão dos semitas, como por exemplo do próprio Deus El, que é o Deus que habita na montanha e que é pai de todos e de todas as coisas. Esta interpretação ela é muito curiosa, até porque Deus ele sempre se manifesta nos textos bíblicos aí na famosa montanha ou no monte chamado Horebe ou Sinai. E este monte é chamado de o monte de Deus, onde a presença de Deus se manifesta e se manifestou aí para Moisés na antiguidade. El Shaddai ou Ilum Shadu é um dos nomes primordiais aí de Deus, aí vistos aí pelo próprio Abraão e também outros patriarcas que também utilizam aí o termo Shaddai para designar ao Deus Todo-Poderoso. Quando os israelitas começaram a falar aí o dialeto fenício hebraico antigo, no caso, Shaddai já tem um significado um pouco diferente, até porque a raiz já, no caso, na língua hebraica antiga, ou fenício antigo, no caso, deriva aí de Shaddad, que significa destruir ou destruidor, né? Tem aí muitos versículos que mostram aí aspectos de Deus neste contexto de um destruidor, né? O significado pode remontar a um sentido original que era ser forte ou ser robusto, como, por exemplo, no árabe, shadid, forte. Embora normalmente a letra árabe pronunciada, CH, corresponde à letra hebraica Sim, não para brilhar. A terminação ai, tipicamente significando a primeira pessoa do plural possessivo, funciona como um pluralis essentiale, como outros títulos para a divindade aí descrita no texto bíblico. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.